pediram para falar sobre a radioterapia e esse vídeo vai ter algumas camadas ou 3 partes, porque não dá para falar de uma forma superficial. Então, primeiro ponto, a radioterapia, a falta dela é um problema de saúde pública, né? Então, a gente teve um documento que foi organizado pela Sociedade Brasileira de Radioterapia, foi publicado, e ele mostra que em 2016 a gente teve 5.000 pacientes que acabaram falecendo do câncer por não ter acesso à radioterapia. E mais do que isso, né? A radioterapia é um pilar fundamental do tratamento oncológico e mais ou menos 60% de todos os pacientes oncológicos vão precisar de radioterapia em algum momento. Segundo dados do Radioterapia 2030, a gente só tem metade dos aparelhos necessários no Brasil para atender toda a demanda atual. E isso acaba se agravando, né, diante do envelhecimento populacional, que a gente sabe que até 2030 a gente tem previstos 630.000 novos casos de câncer. Para atender minimamente essa demanda futura, a gente precisaria de 1.079 radio-oncologistas, 530 aceleradores lineares e 1.070 físicos médicos. Então a solução seria comprar mais máquinas, mas não é bem assim. A gente teve um programa em 2012 que foi o PERSUS. Foi uma iniciativa do Ministério da Saúde para adquirir 80 novos aceleradores lineares. Só que agora, né, a gente está mais de 12 anos depois, apenas 50% desses aparelhos foram efetivamente entregues. E pior do que isso, muitos acabaram não chegando às regiões mais necessitadas. Tem um artigo que foi publicado pelo Dr. Samir Abdallah, que é um excelente artigo também, para quem quiser se aprofundar e saber mais sobre. E ele fala alguns dados muito interessantes de algumas razões desse insucesso do programa do PERSUS. Então, mapeou aqui o planejamento inadequado, o excesso de burocracia, o fechamento precoce de fábricas de equipamentos e a falta de coordenação e proteção governamental ao projeto como política pública de longo prazo. Existe uma falta de radio-oncologista, existe uma falta de aparelho, mas o grande problema aqui é como que a gente consegue efetivar e colocar em prática o que já foi mapeado pela sociedade nesses excelentes documentos e artigos que eu citei aqui nesse vídeo. Então, como que a gente consegue fazer isso na prática? Uma dimensão, uma esfera política envolvida que muitas vezes nós médicos não conseguimos atuar de forma tão efetiva assim. Então, é um problema realmente multidimensional que precisa dar atenção, a contínua atenção, e a resolução não é tão simples. Fechando então essa parte que a gente comentou sobre o problema político em si, eu vou falar agora da especialidade em si, puramente da especialidade. Então, para mim, é a melhor especialidade que existe. Eu sou muito apaixonada pela radioterapia. Eu acho que é uma especialidade dinâmica que combina tanto a parte de consultório, que a gente tem essas consultas com os pacientes, quanto a parte também de planejamento, que a gente tem contato com tecnologia, tem contato com exames de imagem, tem contato com a fusão das imagens, então PET-CT, ressonância, tudo isso eu acho que deixa a especialidade dinâmica e deixa a especialidade sendo uma das melhores aí disponíveis. Além disso, eu gosto muito que a radioterapia, a cada ano, ela muda, então as atualizações são constantes. Um ano que você fica aí desatualizado, fora do mercado, você às vezes perde uma mudança de conduta, que é o novo padrão ouro. Então eu acho isso extremamente dinâmico e eu gosto muito dessa coisa do estudo contínuo, da educação contínua que a radioterapia exige. E fora do país é uma especialidade super valorizada, principalmente no Canadá, nos Estados Unidos, então os salários, eles são salários altos e também a própria pesquisa dentro da radioterapia é valorizada. Então, se você pretende, né, formar em medicina e fazer uma carreira fora, a radioterapia pode ser uma excelente porta de entrada. Ou seja, ao invés de fazer já direto a residência de radioterapia fora do país, você pode fazer a residência aqui no Brasil e depois aplicar para uma pesquisa, que foi o que uma grande amiga minha fez e está lá super feliz. E agora uma parte mais prática mesmo, né? Existe um grupo de radioterapeutas que tem radioterapeutas de todo o Brasil e um assunto recorrente por lá é o quanto muitas pessoas não estão satisfeitas com o salário dentro da radioterapia. São salários baixos, muitos médicos têm outra titulação e acabam tendo que complementar o salário da radioterapia dando plantões ou até em outras especialidades, então isso acaba sendo um problema e acaba sendo um assunto também bastante recorrente. Uma outra situação que a gente acaba vendo também é uma padronização de salários, em teoria isso nem sempre é justo e acaba que também vão ter protocolos a serem seguidos e cada vez mais desvalorização desse médico e da autonomia desse médico. Um outro ponto, né, são aparelhos extremamente caros, a barreira de entrada é muito alta, então ao contrário de outras especialidades, não é que você vai poder abrir um consultório e começar a atender esses pacientes, você vai depender de um serviço, de uma clínica ou de um hospital, né, então esse ponto também é um ponto super interessante que deve ser considerado nessa decisão. Então agora um plano bem prático, né? Onde você quer ficar? Você tem liberdade geográfica? Eu acho que se você tiver liberdade geográfica, a radioterapia pode ser uma boa especialidade. Então vira e mexe, aparecem vagas em regiões mais afastadas de grandes centros que podem ser vagas com uma boa remuneração. Então isso é uma coisa para você cogitar caso você queira fazer radioterapia. E o outro ponto também é, se você tem uma região muito específica que você quer ficar, converse diretamente com os radio-oncologistas dessa região.
Vão ter novas vagas? Tem algum plano de crescimento para os próximos 3 a 5 anos? Porque a gente sabe que acaba que esses 3 anos podem virar aí até 10, 15 anos, porque, como a gente comentou, são várias esferas envolvidas na radioterapia. Então, de forma muito prática, converse com pessoas de onde você quer ficar, ou se você tem uma liberdade geográfica maior, radioterapia pode ser uma boa escolha para você. Se você tem mais dúvidas que não foram respondidas nesse vídeo, deixa nos comentários, eu tento gravar outro vídeo depois. E estou super à disposição, é uma especialidade que eu amo, que eu quero defender aí ao longo da minha vida e fazer que a radioterapia seja cada vez melhor, mas ao mesmo tempo tem essas dificuldades que às vezes estão fora da nossa esfera de atuação e infelizmente a gente tem que torcer para que isso melhore, né? E contar sempre com a sociedade brasileira, que eu sei que eles vêm fazendo um esforço contínuo ao longo de todos esses anos e já conseguimos muita coisa.